O circuito de comando, ó, presta atenção aqui, ó. O circuito de comando é o que a gente fez. Você inicialmente não coloca sinaleira nenhuma, para não complicar, certo? Faça só o circuito seco lá. Força e comando, só quero ver o motor funcionando, depois a gente coloca a sinalização. E o circuito de força, como é que vai ser, ó? Em vez de ter 3 fases, eu vou ter só uma fase aqui, certo? Uma fase aqui. Eu vou ter o neutro, não é assim? Aí aqui eu vou passar, ó. Vou passar aqui. Certo? Aqui é o meu contator, não é isso? H1. Aí eu vou ter o meu relé térmico aqui, ó. Já vai estar acoplado, não é assim? Peguei o fio, passei aqui pelo disjuntor, peguei o neutro, passei aqui, ó. Tranquilo. Tranquilo. Aí agora, ó. Esse aqui é o relé térmico. Isso aqui eu posso trazer do motor direto, se eu quiser. E aqui o que é que eu faço? Embaixo, lá do relé, eu posso fazer um jumpzinho aqui, ó. Aí esse fio que veio pra cá, ele tá voltando pra onde? Pra cá. Aí eu pego essa fase aqui, ó, e levo o meu motor monofásico. Esse neutro, né? Aí o meu motor monofásico vai estar aqui. Aí ele vai receber um fase aqui e outro por aqui, por exemplo. Motor monofásico aqui. Certo? Beleza, aqui no circuito de força, passou uma fase direto, a outra você já ampliou. Para que eu fiz isso aqui mesmo? Só para as lâminas do relé passar pelas 3 lâminas, a corrente passar pelas 3 lâminas, né? Por isso que eu fiz esse jumpzinho aqui. Sobre o fechamento do motor. Sobre o fechamento do motor, você vai ver aí, ó, que o motor monofásico ele vai ter uma bobina, 2 do circuito principal, e ele vai ter essa bobina aqui auxiliar, com a chave centrífuga. Ó, presta atenção aqui, ó. Então ele vai ter isso aqui, o motor. Então eu vou precisar fazer, ó, para maior tensão, eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Uma bobina insere com a outra e essas duas aqui em paralelo. Então a ligação para maior tensão é essa aqui. É o que vocês vão ver aí na placa ele dizendo. Pega o azul, o T1, cola com o T2 e tal. É isso aqui que ele está fazendo internamente. Então as duas bobinas que der continuidade, você coloca elas em série. E com a última você coloca em paralelo com a que sobrou lá, que é o circuito auxiliar. Certo? Por exemplo, se eu fosse numerar aqui 1, 2, 3, 4, aqui 5 e 6. Por que eu não gosto muito de numerar? Porque dependendo do motor ele pode mudar essa numeração. Mas vamos numerar. Então aqui ficaria como 1, 3, colando com 2, né? E aqui embaixo 4. Aqui 5, aqui 6. Aqui fase, aqui neutro. Certo? Então, 3 cola com 2 e com 5, né? Jampiei. 4 com 6. 1 eu levo com a fase e o 4 e 6 eu levo com neutro. Beleza? Então vamos continuar a atividade prática aí. A menor tensão do coloca paralelo. Não vou negar a noção não. A menor tensão, em vez de fazer assim, eu faria assim, ó. Colocaria tudo em paralelo. Posso até fazer aqui. Tem a questão da polaridade, né? Mas se você fizer desse jeito que eu estou falando, numerou lá, fez desse jeito. Se o motor partir forçado, você troca 2 aqui e vê o que acontece, que ele funciona. Estou aqui. Achasse que capacitor? Aí aqui você vê como é que você vai fazer o fechamento dele aqui, o motor monofásico. Você olha na placa, vê os terminais dele aqui, ó. Tá vendo? A cor dos terminais. Você vê como é que é o fechamento, tranquilo? Eu quero o fechamento dele para 220. Que é o que a gente vai receber aqui.
Você vê na placa dele, isso aqui, tá vendo? Ó? Você fazendo aqui T2, T8 e T3. T4 eu levo com uma fase, T5 eu levo. Tá bem pequenininho aqui, mas se você olhar aqui vai ver. Quem é esse T1, T2 e T3? É o que tá aqui fora. Esse aqui é um motor monofásico. O puxamento dele não é igual ao de estrela triângulo, né, entendeu? É um puxamento ou sério ou paralelo. Posso mostrar aqui no quadro. Mas só olhando aqui, tendo essas ligações aqui, o número das ligações, você consegue jampear e ligar na rede. Tá? Então eu quero que você faça o puxamento dele para 220 e faça a partida direta usando isso aqui. Beleza aí? Beleza. Deixa aqui, ó, eu coloquei 2 disjuntores monopolar aqui também para isso. Você pega, por exemplo, esse aqui na fase, certo? Para o circuito de força, já que é monofásico, e esse aqui para o circuito de comando. Certo. Então você deixa aqui aberto, dá só um jumpzinho aqui, que a gente chega com uma fase de fora e coloca aqui. Aí você passa, faz o circuito todinho e passa para o motor, né? Daqui para o motor. Tu quer uma partida direta, assim? Sim. Do jeito que a gente fez aí, o circuito de comando vai ser o que a gente fez aí. O circuito de força vai mudar aquele jumpzinho que eu disse a você. Aí eu quero que você comece agora e faça isso aqui. Liga o motor aqui, pega o papelzinho, você não está montando, tem que fazer isso. Você pega o papelzinho, vai ver no circuito, monta primeiro o de força, para depois montar o de comando. Certo? E aí? Aqui eu deixo aberto mesmo? É, porque eu não vou chegar com uma fase de fora. Mas aí tem que pegar o fio já ligado embaixo. É, você pega, por exemplo, se você olhar o seu circuito, você vai ver que no circuito de comando, por exemplo, daqui vai para o relé térmico. Aí você pegaria um fio, colocaria aqui, passaria 95 do relé térmico. Aí do 96 vai para onde? Tá no circuito. 96 é para uma botoeira. Certo? Aqui é só abrir, né? Abre aqui e vai acompanhar. Né? Acompanhar o circuito. Então eu peço que vocês façam primeiro o de comando, o de força, para depois fazer o de comando. Tranquilo? Dá para fazer isso aqui ou não? Eu tenho certeza que você consegue. E vou trazer mais consultas aí. Vou ver se tem. Boa noite, eu me chamo Bruna, eu sou de Goiânia, sou técnica em eletrotécnica, fiz capacitação em eficiência energética, estou cursando engenharia e estou cursando os cursos de aperfeiçoamento do professor Jadson Caetano no universo da elétrica. A minha experiência com as aulas online do professor tem sido super aproveitáveis na minha carreira de trabalho. Eu estou conseguindo superar 100% do que o conteúdo está sendo passado, entendeu? Porque realmente quando a gente sai de uma escola técnica, a gente fica meio perdido por onde começar. Como, por exemplo, você chega numa indústria para fazer uma entrevista, como o cara te pergunta como que se monta uma partida direta, uma partida estrela triângulo. E os cursos da Universo da Elétrica me ajudou muito. Por questões disso, eu comecei a assistir os vídeos pelo YouTube e depois eu me inscrevi no canal do professor. E com isso eu estou adquirindo muito conhecimento, coisas que eu aprendi, mas não estava fixado na memória. Então foi uma ajuda e tanto para mim o curso de aperfeiçoamento. Eu recomendo a todos que queiram ser um excelente profissional na área elétrica, que ama a elétrica mesmo. A elétrica, ela muda a cada instante. É sempre bom a gente estar estudando, é sempre bom a gente estar aperfeiçoando, porque
a gente nunca sabe tudo, mas a gente tem que ser o melhor na nossa profissão, entendeu? Se você escolhe ser um eletricista, que seja um excelente eletricista, que seja um excelente técnico, que seja um excelente engenheiro. E para isso, a gente não só tem que buscar isso no trabalho, mas no aperfeiçoamento, no conhecimento, tanto na prática quanto na teoria. E isso, os cursos do professor oferece para a gente. O universo da elétrica dá todo suporte ao aluno, dá todo apoio online 24 horas, todas as dúvidas esclarecidas, entende? Eu realmente, assim, eu estou satisfeita de estar participando do universo da elétrica. É onde eu estou aprendendo a lidar com o mundo industrial, com o mundo predial, né? Com a parte de projetos, com a parte de manutenção, componentes industriais, enfim, é uma ótima opção para